Bom dia, graça e paz vos seja multiplicada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você amigo, a você que se encontra neste momento, tirando um tempo para ouvir um pouquinho somente da palavra do Senhor, ainda que por poucos minutos você fique. Eu deixo aqui o meu forte agradecimento, agradecendo a você por poder fazer parte da multidão que se encontra dando importância à palavra de Deus. Eu gostaria de dizer aqui um versículo muito conhecido, uma passagem muito conhecida, onde se fala do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus subindo, ele ensina aos discípulos e ao mesmo tempo olhando nós, hoje, na posição de discípulos que somos, diante do Senhor, tendo conhecimento dessa palavra, não é diferente nos colocarmos dentro daquele ensinamento no qual ele estava passando para os discípulos que deixaram tudo na época e o seguiram, incluindo-nos em meio aos discípulos pelos quais o Senhor Jesus estava transmitindo uma palavra para ele. Eu digo que é uma dádiva, é um privilégio muito grande em poder dizer que somos servos do Deus vivo, que somos dependentes do Deus Criador, daquele que criou os céus e a terra. Amados, diante dessa oportunidade, eu quero agradecer a você que tem me acompanhado, que tem comentado, que tem deixado o seu comentário, o grupo das Igrejas Batistas, o grupo Maria Massal, agradecer também os grupos Elane Martins, que têm recebido esta orientação por um leigo com experiências adquiridas e não poucas no sentido ou mediante a idade que tenho, hoje 60 anos, ciente para não permanecer ou continuar, ou para não voltar a fazer o que fazia quando tinha a idade quando era mais jovem. E isso acontece com todos. E naquele tempo não tinha uma mente voltada para o Senhor. Mas conhecendo o Senhor e com o decorrer do tempo, aprofundando, examinando as Escrituras como ordenança do Senhor Jesus Cristo, hoje eu posso dizer que sou um servo do Deus vivo. E por ter me tornado um servo do Deus verdadeiro, do Deus que é fiel, do Deus fiel, eu quero dizer que você também pode se tornar um filho de Deus. Embora muitos até dizem, todos são filhos de Deus.
palavra, na orientação da palavra, nós vamos deparar com uma realidade dizendo que o Senhor Jesus, ele veio para os que eram seus. Porém, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. O crer no nome do Senhor Jesus, o dizer que crê em Deus, é algo que é até mesmo automático. Se olharmos bem, né? O dizer que crê, ele se torna automático. Porque até mesmo olhando a palavra, encontramos na própria palavra orientações nesse sentido, que até os demônios creem, mas ele não obedece. Por isso, a orientação dizendo que Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam, Mas, porém, a todos o Senhor Jesus veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Porém, a todos que creram, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Até então, aqueles que apenas dizem que crê, porém não obedece, ele não se tornou um filho. Ele está na condição de criatura. E isso, Jesus sempre se preocupou em vindo com uma missão de ensinar, de deixar o exemplo, e deixou o exemplo em todas as áreas da vida, sendo que em tudo ele foi tentado, porém nada ele pecou. E nós, como seguidores, filhos de Deus, por adoção, por crermos, e se de verdade cremos no Senhor, nós vamos obedecer e não vamos ser mais chamados. Não vamos ser chamados de amigos de Jesus. E não servo, então vamos ser amigos do Senhor Jesus. E aquele que tem Jesus, ele tem tudo, pois Jesus, ele é a solução. Jesus, ele é o caminho, ele é o advogado dos advogados, o médico dos médicos. Ele é o príncipe da paz, a estrela da manhã. E esse Jesus que, como estrela da manhã, luz do mundo, pão da vida, sal da terra, ele orientando para que vós sois o sal da terra, conhecendo Jesus, crendo em Jesus. Se creio em Jesus, obedeço a Jesus, não sou apenas ouvinte, mas irei dar crédito a toda palavra que vem do coração do Senhor e não irei ter dúvidas de que está vindo do coração desse amado e querido Deus. Jesus Cristo, em Mateus, no seu capítulo de número 5, e muitos já conhecem e já ouviram esta mensagem, é óbvio, algumas vezes, por que não dizer por muitas vezes, mas é o alimento que temos, que está diante de mim nessa nova manhã. E por esse alimento está diante de mim, o meu prazer é compartilhar com você
para que você venha se alimentar também da palavra do Senhor. E você se alimentando ou alimentando a sua alma, automaticamente você também irá alimentar o seu físico daqui a pouquinho. Eu digo assim porque são 7 horas e 20 minutos. Você irá alimentar a matéria, o físico, o corpo, a carne que precisamos de alimentar. E olhando dessa forma não é diferente com a alma, com o espírito. Alimentar o nosso espírito. Então, alimentando o espírito, eu quero deixar neste momento uma breve meditação para que venhamos a tirarmos lições ou venhamos a valorizar o que o Senhor Ele tem a nos dizer. Eu sei que o Senhor Ele tem algo para dizer a você. Por isso, no versículo de número 1 e 2, ele vai dizer que ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. E nós sabemos quais foram os ensinamentos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para essa matéria, quando olhamos para esse ensinamento, quando olhamos para Jesus com os olhos espirituais e podemos contemplar o que Ele passa a ensinar, nós vamos ver. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Ele subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, nos ensinava dizendo. Aqui vem uma lista de ensinamentos pelos quais nós, observando, entendendo, acreditando, ou crendo que essas palavras foram ditas pelo o Filho do Deus vivo, o que veio para buscar e salvar a humanidade, nós iremos ser não apenas felizes, mas nós vamos ser mais do que felizes, seremos felicíssimos, seremos muito felizes quando ele inicia o seu ensinamento. Os ensinamentos, você discorrendo em Mateus, no capítulo 5, você vai ver. Mas o que quero passar nesta manhã? A quem as palavras de Jesus foram dirigidas? É uma pergunta. A quem as palavras de Jesus foram dirigidas? Você pode responder e, mediante a sua resposta, o Senhor está contemplando. Ele é um Deus maravilhoso. Olhando de início, podemos dizer que elas foram para quem? Para os seus discípulos. Quais são? Para quais os discípulos? Aqueles que se assentaram diante dele. Aqueles que se assentaram e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Inicialmente, nós podemos dizer que foram para os seus discípulos.
aqueles que se aproximaram do Salvador. Mas suas palavras também foram direcionadas às multidões. Aí entra um ponto, entra uma observação, entra um momento em que devemos parar para refletirmos sobre, não somente para aqueles discípulos, mas as palavras dele estavam sendo direcionadas às multidões. E ao olharmos para a multidão, ele coloca no plural, direcionadas às multidões. Quantas e quantas são as multidões nos dias de hoje que estão em momentos de alegria, em momentos que estão desfrutando, entre aspas, daquilo que podem, daquilo que tem saúde. Multidões que se encontram nos campos de futebol, multidões que se encontram em jogos, multidões que se encontram fazendo tantas coisas que não tenho, por ser limitado e por sermos limitados, não temos como colocar. Aquelas multidões que se encontram à espera de um milagre, à espera de uma cura, multidões que se encontram com seu coração carregado de mágoa, de tristeza e tantas outras coisas que poderia enumerar. Eu não sei em qual multidão você se encontra nesse momento. Se você está naquela multidão que está esperando a visita, que está esperando uma mudança, que está esperando uma porta de emprego, que está esperando uma reconciliação, que está esperando alguém que você tanto quer bem voltar, se reconciliar, fazer as suas pazes. Mas o Senhor Jesus, Ele falando também, aliás, as palavras ditas sendo direcionadas às multidões. Mateus, a escrever seu evangelho, ele tinha em mente as narrativas de Êxodo, especialmente do Sinai, onde o povo de Deus esteve. Mateus tinha em sua mente, especialmente, as narrativas de Êxodo, que significa saída, quando o povo saiu da escravidão. Mateus, ele, ao escrever os seus evangelhos, então tendo em mente as narrativas de Êxodo, especialmente do Sinai, onde o povo de Deus esteve, ele tinha na sua mente, essa era a narrativa, o pensamento dele, dizendo o autor, e em concordância ao que foi dito, devemos, e porque não cremos que existem os eruditos da palavra de Deus, os estudiosos da palavra de Deus, que vão a fundo, É isso que ele falou do monte. É por isso que ele falou do monte. Em vez de uma planície, um lugar plano, como Lucas se referiu. Esses detalhes são importantes e têm implicações teológicas.
em Êxodo, as pessoas que estão perto do Monte Sinai eram aquelas cativas do Egito. Foram libertas por Deus sob a liderança do profeta Moisés. Naquele monte ocorreu a revelação do Deus libertador e seu ensino eterno do Monte Sinai. Então ocorreu a narrativa, a revelação do Deus libertador e também do ensino que é eterno. É interessante que as versões ou que os versos que precedem o capítulo 5 do livro de Mateus, nós olhando para ele, nós vamos ver o que antecede no capítulo de número 4. Nós vamos ver. Olha, é interessante que os versículos ou os versos que precedem o capítulo 5 do livro de Mateus, eles mostram o movimento de Jesus como o proclamador das boas novas do reino a todas as nações. No capítulo 4, no versículo 12, no versículo 12, ele vai dizer que Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Jesus, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar. Ele foi para uma cidade marítima, e cumprindo o que foi dito pelo profeta. Além do rio Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha o tempo em que o Senhor Jesus mencionou essas palavras, quando esteve presente em carne, quando o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Desde então ele começou, Jesus, a pregar e dizer: arrependei-vos. E hoje, a forma que o mundo está aprisionado a tantas e tantas coisas que a gente não sabe nem descrever, esquecendo do Senhor, mas preferem permanecerem seguindo aquilo que contraria o coração de Deus, e não entenderam que essa palavra é viva, e esse Jesus que mencionou essa palavra, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. O Deus, aquele que recebeu o nome que é sobre todo nome, sendo que no nome do Senhor Jesus, querendo você ou não, você pode não se dobrar hoje, você pode se dobrar diante daquilo que você segue, mas não se dobrando diante do Senhor, naquele dia, você vai ter que se dobrar
Diz a palavra que todo joelho vai ter que se dobrar. E não somente, não é o suficiente apenas dobrar os seus joelhos. Aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que já morreram, aqueles que estão com vida, e todos vão ter que dobrar os seus joelhos, mas não, isso não é o suficiente para que o Senhor, para que você venha entender, para que você possa sentir no coração o desejo de não estar nesse dia dobrando o joelho, tendo que dobrar o seu joelho e olhar para Deus, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ter que dizer, embora o que você está fazendo, pensando em ser alguma coisa e não sendo nada, você não somente irá dobrar. Por isso Jesus disse, perdoa, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, onde o maior arrependimento da sua vida naquele dia não resultará, não fará diferença, porque você vai ser conduzido ao inferno caso você não dobre o seu joelho, não se arrependa, não tenha uma vida nova com Jesus. Não deixe Ele entrar por completo, ser o primeiro na sua vida. Arrependei-vos. Você pode até perguntar, arrepender de quê? Você reconhecendo a Jesus como Senhor, abrindo o seu coração e dizendo, Senhor, eu me arrependo. Eu era um ignorante. O interessante é que o Senhor nosso Deus, Ele não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Independente do que você fez, do que você está fazendo, você parando, dobrando o seu joelho, elevando os seus pensamentos até o Senhor. Com certeza, uma coisa que Deus não pode fazer, uma coisa que Deus não pode fazer é negar o perdão a um pecador que se arrepende, que o reconhece como o único e verdadeiro Deus. Então Ele dizendo, arrependei-vos. E eu digo para você, não ignore os ensinamentos do Senhor, não ignore os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Eles estavam no trabalho, mas ali chega aquele que está dizendo, arrependei-vos. E Jesus continua andando e chegando diante desses discípulos, chamado Pedro, irmão Simão, chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, tirando o seu sustento. Tirando o seu sustento, e temos que nos sustentarmos. E há muitos que estão andando, sendo sustentados por pessoas, tendo condições de ter o teu sustento. E o apóstolo Paulo é bem claro, aquele que não trabalha também não come. Aquele que não trabalha. É óbvio que há casos e casos. Há aqueles que estão impossibilitados, dependendo. E aquele que está cuidando, ele entende a necessidade de nós ajudarmos,
há necessidade daqueles que convivem ajudá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eles estavam pescando, e o Senhor Jesus passando, Ele falou para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus convidando a eles. O que eles fizeram? Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Eles não importaram com aquilo que eles tinham. Eles não importaram com aquilo de onde ele tirava o seu sustento com o trabalho. Ele apenas deu ouvido à voz do Senhor: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles podiam questionar, pescadores de homens? Que é isso? Eu vou comer homem? Eu vou comer... Poderia, mas não. Aqui a Bíblia mostra que eles, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Irmãos, aquilo que está lhe aprisionando, aquilo que você tem, que você, como diz a própria palavra, que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Se você está agarrado a algo que o impedirá, ou que está impedindo, ou queria impedir você, e você abrindo mão daquilo ali, abrindo mão, com certeza, é a melhor escolha que você irá fazer. Eles, deixando logo as redes, seguiram. E Jesus continua. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. E Jesus continua, Jesus não para. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Não podemos parar com a nossa vida espiritual se não tivermos intimidade com o Senhor, se não nos aproximarmos do Senhor. Como Ele irá chegar a nós? Como Ele chegará até nós se eu não estou chegando a Ele, se eu não estou crendo na palavra dEle? O interessante é que ele continua, e adiantando-se dali, os 2 vieram seguindo. Jesus já tinha o seu exemplo, o seu testemunho, e antes das pessoas chegarem até Jesus, onde você vive